Quem trabalha em hospital está exposto a um risco muito grande de sofrer acidentes com agulhas ou outros equipamentos contaminados com agentes biológicos. Ao trabalhar neste tipo de ambiente, você tem direito a receber o adicional de insalubridade de grau máximo, que é de 40% do salário mínimo. Além disso, se você vier a sofrer um acidente, pode ter alguns direitos, inclusive indenização por danos morais. E aqui neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que a gente costuma pedir na justiça quando recebemos alguém que passou por esse tipo de situação, de sofrer um acidente com uma agulha contaminada com materiais biológicos. Em primeiro lugar, muita gente acha que o hospital ou a empresa em que você trabalha não tem responsabilidade nenhuma pelo que aconteceu, mas isso não é verdade. Isso porque profissionais que manuseiam esses objetos, como os profissionais de enfermagem, estão expostos a um risco muito alto de sofrer essas perfurações. E a gente precisa lembrar que você não roubou para nunca errar, né? Então qualquer descuido ali pode resultar em um acidente. Nesse tipo de situação, a sua atividade é considerada uma atividade de risco. E isso significa que você pode ter direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa. Exatamente, mesmo sem culpa da empresa, você tem direito à indenização. Só tem uma situação em que você não tem direito à indenização, que é quando você propositalmente se furar com a agulha ou provocar algum tipo de acidente. Essa indenização é uma indenização por danos morais, cujo objetivo é compensar o sofrimento que o acidente causou e costuma gerar em torno de 7 a 20 mil reais. Quem não trabalha nessa área pode estar pensando: sofrimento, Ivan? Foi só um furinho ali, nada demais. Esse furinho pode resultar na transmissão de várias doenças graves, como hepatite e até o vírus HIV. E essa situação causa um abalo psicológico enorme. Imagina só você ficar ali naquela tensão, sem saber se foi contaminado com algo, ficar vários meses fazendo exames para ter a certeza de que está bem. Inclusive, eu não preciso nem mencionar que se houver a transmissão de algum tipo de doença, essa indenização vai ter um valor maior, né? Dependendo da doença, se ela gerar algum tipo de incapacidade, você pode ter direito até mesmo a uma pensão vitalícia. Mas essas indenizações não são o seu único direito, tá certo? Além delas, você tem direito a exigir que a empresa emita a comunicação de acidente de trabalho. Isso garante que, se você precisar se afastar pelo INSS, terá direito à estabilidade no emprego. Ivan, e como alguém vai se afastar pelo INSS por causa de um furo com agulha? Olha, quando alguém passa por isso, gera um trauma grande e muitas pessoas acabam precisando se afastar do trabalho, não por problemas físicos, mas porque o psicológico fica realmente muito abalado. E é bem comum ver afastamentos nesse tipo de situação. Aqui no escritório já tivemos casos assim, mas com um agravante: a pessoa foi demitida logo após o acidente. Não bastasse o medo de se contaminar, a sensação ali de ter feito algo errado, né? De se sentir incompetente. A pessoa ainda tem que lidar com a demissão em um momento tão delicado. Nesses casos, a empresa costuma colocar toda a culpa no profissional, mas esquece que você está ali exausto, lidando com pressão, trabalhando 10, 12, 13 horas por dia, com um monte de coisas na cabeça. E que estranho seria você não falhar em algum momento. Quando a empresa demite o funcionário só por passar por isso, pode ter se machucado durante a administração de um medicamento. Essa demissão pode ser considerada como uma demissão discriminatória. E nesse tipo de caso, você pode exigir outra indenização e até mesmo seu emprego de volta. Claro, se você quiser, né? Uma dúvida que algumas pessoas costumam ter é sobre a estabilidade nesses casos. Infelizmente, para ter a estabilidade, o acidente precisa ter te deixado pelo menos 16 dias sem condições de trabalhar e precisa ter atestado médico, tá bom? Sem isso, você não tem estabilidade. Mas como você viu, eles não podem te demitir pelo fato de ter se acidentado, porque isso pode ser considerado uma demissão discriminatória. Agora vamos entrar aqui na prática. O que você precisa fazer se sofrer um acidente como esse? A primeira coisa a fazer, obviamente, é fazer os exames, tomar os kits para evitar eventual contaminação. Aquela rotina que você conhece muito melhor do que eu. Durante tudo isso, eu recomendo que você deixe o celular ali no bolso, grave qualquer problema ou discussão que tiver com seus superiores. Muitas vezes, no lugar de acolhimento, o funcionário que passa por isso encontra críticas e até mesmo reclamações. Por isso é importante gravar. No dia seguinte, o que você precisa fazer é solicitar uma cópia da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Não pergunte se a empresa emitiu ou não, peça uma cópia. E mais, não pede de boca, pede pelo WhatsApp ou e-mail, para ter o registro ali de que você pediu, tá certo? Além disso, guarde cópia de todos os exames, de toda a documentação médica relacionada ao acidente. Os passos seguintes vão depender muito do que você quer fazer e também do que a empresa fizer. Se por um acaso a empresa quiser te mandar embora, você precisa procurar um advogado trabalhista imediatamente e conversar sobre o seu caso. Caso a empresa não te demita, eu recomendo que você espere ali a poeira baixar, vá sentindo ali o que vai acontecer. Você tem 5 anos para tomar alguma providência judicial, então se não te demitirem, vai levando a situação. Você também pode procurar um advogado, marcar uma consulta, pedir ali uma análise específica do seu caso
para ver qual é o melhor caminho. Se a empresa for aquele tipo de empresa que faz tudo errado, se eles não emitirem a CAT, ficarem te perseguindo depois disso, você tem que procurar um advogado, porque você pode exigir a sua rescisão indireta. Essa rescisão indireta é basicamente você sair desse emprego com todos os direitos garantidos. Isso aqui só vai ser aplicado para as situações em que a empresa fez algo de errado, tá bem? Outro exemplo de situação em que isso se enquadra é quando a empresa exige muitas horas extras, mais de 2 horas por dia. Nesse caso, é possível considerar que a culpa do acidente foi da empresa, que exigiu que você trabalhasse além do limite. Lembrando que essas orientações são genéricas. Para te ajudar a ter uma ideia do que fazer, para realmente ter um caminho mais certeiro, você vai precisar falar com um advogado sobre o seu caso específico, para ele realmente te dar o melhor caminho para você. Eu não tenho como fazer isso em um vídeo, porque, como você viu, as situações podem variar muito. Se você quer dicas de como escolher um advogado especialista em acidentes de trabalho, confere esse vídeo. Agora, se você quiser conhecer 14 atividades de risco acentuado de acidente que geram direito à indenização, mesmo sem culpa da empresa, confere esse vídeo. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.